e amém. Graça e paz, irmãos. Amém. Aleluia. Eu estava no final de um campeonato municipal, lá da regional, né? Antes de vir para cá, e eu fiquei pensando, como que a gente é empolgado na beira de um campo, né? Como que a gente torce, como que a gente grita, e essa empolgação a gente deveria ter o máximo possível dela na presença do Senhor. Não é verdade? Eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, eu com toda a minha intensidade na beira do campo, torcendo para o time de Piaçu, né? Então, não é difícil torcer, e eu fiquei pensando nisso. Glória a Deus, porque aqui nós temos essa empolgação também na hora da adoração, e é o mínimo que nós podemos fazer quando nós estamos diante dele. Porque, às vezes, nós temos uma empolgação maior na beira de um campo de futebol, né, num estádio, e numa campanha eleitoral por um partido específico que levantamos a bandeira, e para Jesus, que é o nosso Salvador, Senhor, o Todo-Poderoso, o digno de toda a nossa adoração, empolgação e intensidade na presença, nós damos muito pouco, ou já viemos para cá desanimados, ou, né, com a mente em outro lugar. Mas glória a Deus, porque aqui nós encontramos pessoas empolgadas, amém? Pessoas que estão desfrutando e estão dando o seu máximo na presença dele. Aleluia. Glória a Deus por estarmos juntos mais uma vez. É sempre um privilégio, um presente do Senhor estar aqui com essa amada igreja. O pastor me deu o apóstolo Renato, me deu essa missão para essa noite, para estar compartilhando com a igreja uma palavra, e eu tenho orado esses dias, desde que ele me falou, orado essa semana, especificamente hoje, gastei um tempo orando pela vida de vocês, e hoje geralmente eu venho aqui com uma palavra um pouco mais dura, né? Mas a palavra do Senhor para os irmãos nessa noite é uma palavra de descanso, de discernimento, né? Uma palavra de um cuidado do Senhor. Eu trouxe pão e água nessa noite, para alimentar os irmãos no meio do deserto. Amém. Aleluia. Abra comigo, você que pode, Deuteronômio, no capítulo 8. Aleluia. Amamos a tua presença, Senhor. Nós reverenciamos ela aqui, Senhor, em nome de Jesus. Nós nos rendemos, Senhor. Nos rendemos à tua glória e à tua presença neste lugar. Nos submetemos a ela, Senhor, e nos escondemos atrás da tua cruz. Pedimos ao Senhor que o Senhor fale aos corações que, apesar de mim, Senhor, não é sobre o semeador, mas é sobre a sua semente, Senhor. O Senhor é o dono da semente, e aqui estão os teus filhos, a terra que irá receber a semente, Senhor. Que independentemente de mim, que sou a semeadora nessa noite, que a tua semente, Senhor Deus, germine para a glória e honra e louvor do nome do Senhor. Aleluia. A semente não depende do semeador. Não importa quem vai semear, importa é a semente. Amém? E o terreno onde ela vai ser plantada. Amém? Aleluia. Os irmãos encontraram aí Deuteronômio 8, a partir do versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou na linguagem NVI. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Assim ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná, que nem vocês nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. As roupas de vocês não se gastaram, e os seus pés não incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina.
Obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em todos os seus caminhos, e dele tendo temor, pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma terra boa, cheia de riachos e tanques de água, de fontes que jorram dos vales e nas colinas, terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, de romanzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão, e onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro, e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Amém? É para este lugar que o Senhor está nos levando. Amém? Para uma terra da promessa, como Ele levou o povo do deserto. E diante dessa palavra, lembre de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite é sobre o deserto. Estou no deserto. E agora? Eu estou no deserto, eu reconheci, eu estou no meio de um deserto. E agora? E agora? Deserto é uma necessidade. Ele é a parte do caminho estabelecido por Deus para entrarmos na terra prometida. Essa frase é de Stephen. Deserto é um lugar quente, árido e solitário. Deserto é um lugar de vulnerabilidades, onde as nossas vulnerabilidades vêm para fora, são reveladas. Deserto é um lugar também de dependência de Deus, onde a gente percebe que eu não posso fazer nada agora. Não está nas minhas forças, mas o deserto também é um lugar de instabilidades. Sabe por quê? Porque o deserto, durante o dia, o calor é excessivo. E durante a noite, o frio é excessivo. Então, quando nós estamos no deserto, nesse lugar também é um lugar de estabilidade. Às vezes nós estamos, uau, e a batalha pertence ao Senhor. E durante o dia eu estou marchando com meu coturno, porque eu sou dessas. Durante o dia eu estou de coturno, marchando. E a batalha pertence ao Senhor, mas chega a noite, o frio excessivo do deserto, entra uma frieza no coração e uma incredulidade. A instabilidade do deserto. Esse é o deserto. A Bíblia, em vários momentos, o Senhor usou o deserto para tratar os filhos, os servos do Senhor. E eu não sei você, mas eu tenho vivido um tempo de deserto. Tá? Eu posso dizer um ano de deserto, digamos assim. Não sei se você está passando de alguma forma por um deserto. Mas essa é a palavra do Senhor. Eu estou no deserto. E agora? O que eu vou fazer diante do deserto? Deserto é esse lugar de solidão. Deserto é um lugar que é desconfortável de estar. Mas o deserto é um lugar de passagem. Deserto não é morada. Amém? Deserto não é lugar de morar. Lugar de passagem, é lugar de transição. Talvez você esteja passando por esse lugar. Nesses dias, nesse ano, talvez nessa noite você percebeu isso. Eu estou num deserto. O deserto é todo tipo de dificuldade que nós passamos. Incredulidade, quando a notícia ruim bate à nossa porta, quando o luto bate na nossa porta, quando uma enfermidade bate na nossa porta, quando uma escassez bate na nossa porta, quando uma tristeza bate na porta, quando algo acontece e que te pega de surpresa e que você não consegue entender. Nessa noite eu estou aqui para te falar, você não está ficando doido. Você não está sucumbindo na fé, você está passando por um deserto, amém? Podemos estar passando por um deserto sozinho, né? Eu estou passando por um deserto em alguma área da minha vida. Posso estar passando por um deserto junto com a minha família. A família inteira está passando, fazendo uma comitiva pelo deserto. Talvez passamos pelo deserto
Uma igreja inteira passa pelo deserto junta. Né? Num tempo difícil para a igreja, um tempo de dificuldade. Um tempo que a gente não consegue ver o que está acontecendo. Talvez uma cidade inteira passa por um deserto. Talvez um país inteiro passa por um deserto. Mas o deserto é um propósito de Deus na nossa vida. O deserto é uma necessidade para chegar ao lugar que o Senhor tem para nós. Amém. Para chegar na terra da promessa, é preciso passar pelo deserto. A terra de promessa, ela tem riachos. A terra da promessa, ela tem leite e mel. A terra da promessa do Senhor para as nossas vidas, a vida eterna do Senhor, ela tem tudo. Tem ruas de ouro, o lago. Tem um louvor que fala isso, né? As ruas são de ouro, os lagos de cristal. É esse lugar, mas para eu chegar a esse lugar, eu preciso passar por algo antes. Eu não tenho como passar, né, que moro em Piaçu, eu não tenho como ir para Iuna, tem também, né? Mas se eu quiser vir pela 262, eu não tenho como ir para Iuna se eu não passar por Ibatiba. No caminho do destino existe um deserto. Talvez você já chegou na terra da promessa e fala assim, essa palavra não é para mim porque eu não estou no deserto. Já passei. Ou nem sei o que é isso. Nunca passei na minha vida por um deserto. Alguém aí já nunca passou por um deserto na vida? Ninguém, né? Quem está num deserto aí? Vou perguntar diferente então, né? Quem está passando por um deserto aí nesses dias? Amém. Então essa palavra é para nós. Estou passando por um deserto. E agora? É um lugar de passagem o deserto. Amém? Vai passar, meu irmão. A questão é que nós não sabemos o tempo. Israel foi 40 anos num deserto. Mas o deserto ele tem um tempo. E um propósito a ser cumprido. Alguns propósitos pelo qual eu estou no deserto e agora. Então a primeira coisa é reconhecer que eu estou no deserto. Eu preciso identificar onde que eu estou. Não é assim quando a gente vai viajar que a gente não sabe o caminho, a gente coloca no GPS e o GPS joga a gente no lugar errado, que acontece demais, e você fica perdido. A primeira coisa, eu paro e eu preciso me identificar onde eu estou. Não é assim? Deixa eu ver onde eu estou. Eu gosto muito de perguntar, dependendo do lugar, eu gosto mais de perguntar. Eu sou dessa época, que a gente para e pergunta, para onde que vai? Para tal lugar. E eu paro e eu identifico, eu estou aqui. Então, quando eu identifico aonde eu estou, é mais fácil chegar no destino. Agora, quando eu não paro para identificar o que Deus está fazendo na minha vida, o que está acontecendo, não estou vendo nada, parece que eu vou, não sei que tempo é esse, o que está acontecendo, eu fico perdida. Mas quando eu paro e identifico, Senhor, onde que eu estou? Qual é o lugar profético que eu estou? É na caverna? Que lugar que eu estou? Estou no Monte Carmelo, que agora é hora de clamar e gritar e o fogo vai vir do céu. Não, eu estou aonde? Onde eu estou? Você está no deserto. Então eu estou no deserto. E agora? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é entender qual é o propósito do Senhor no deserto. O Senhor tem alguns propósitos. E eu acredito que nós não estamos todos no mesmo lugar aqui no deserto. Estamos no deserto, mas cada um... Deus está querendo trabalhar algo específico, mas o Senhor tem um propósito no deserto, amém? Existe deserto que nós entramos por nossas escolhas erradas. Nós escolhemos errado e entramos num deserto porque tem consequências nas nossas escolhas. Então eu fui para o deserto porque eu quis. E existe o deserto que é o Senhor que nos leva. Então a gente tem que identificar também, será que eu estou no deserto porque eu estou colhendo as consequências? Que deserto é esse? Nós vamos passear um pouquinho aqui com alguns propósitos do Senhor. O primeiro propósito do Senhor para o deserto na nossa vida é encontrar com Ele. Ele quer um encontro com a gente. Eu estou no deserto. E o Senhor quer encontrar comigo. O propósito dele é encontrar conosco. Amém? Jacó. Gênesis 28, do versículo 13 ao 15.
É a primeira vez que Deus fala com Jacó. Jacó foi para o deserto por causa de uma escolha dele. Ele escolheu ir para o deserto. Né? Tem toda aquela questão quando ele fugiu de casa, quando ele roubou, né, a primogenitura do irmão dele. Ele foge para um lugar, ele foge para o deserto. Aí Jacó foge para o deserto e ele chega num lugar chamado Betel. Ele chega em Betel e ele está lá e ele dorme, pega lá um travesseiro. Quando a pessoa pega uma pedra de travesseiro, a situação está pior, está no pior do pior lugar. E ele pega uma pedra, deita sobre a pedra ali, usa ela de travesseiro e ele dorme. E quando ele dorme, o Senhor encontra com ele. Aleluia. E é a primeira vez que o Senhor fala com ele, fala com Jacó. Um encontro com Deus. Quem já fez um encontro com Deus? Tem esse tema, tem essa parte das palestras do encontro com Deus. Betel, um lugar de encontrar com Deus. Um lugar onde o Senhor fala conosco. Amém? Aleluia. No meio do deserto, nós podemos nos encontrar com Ele. Betel é esse lugar. Jacó fugiu para o deserto, mas ele encontrou. E Deus ali aparece para ele e fala: Jacó, eu vou cuidar de você. E eu vou te trazer de volta para a sua terra natal. Eu tenho um destino para você. Deus se revela e ele encontra com o Senhor. Quantos de nós encontramos Jesus e entregamos a nossa vida para Ele porque nós estávamos num deserto? Por quê? Porque o deserto é um lugar de encontro com Ele. Quantos de nós, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, não foi um tempo difícil? E aí nesse tempo difícil, como de Jacó, deitado sobre uma pedra, o Senhor apareceu e Jesus se revelou para a nossa vida como Senhor e Salvador. E imediatamente Ele nos arrancou daquele lugar. Amém? Encontro com Deus. Talvez o Senhor permitiu você ir para o deserto, ou você fugiu. E Ele quer encontrar com você como Ele encontrou com Jacó. Outra pessoa que também fugiu para o deserto foi Agar. Em 2 momentos, Agar, a Cristiane que gosta de Agar, né, Cris? Em 2 momentos, Agar foge para o deserto. O primeiro momento é no capítulo 16 de Gênesis. Agar era escrava de Sarai, né, porque na época ainda era Sarai, mulher de Abrão. E Sarai era estéril. Vocês lembram a história? E Sarai, já que o Senhor não está cumprindo a promessa da minha vida, eu vou dar uma ajudinha para Deus, né? E eu vou dar a minha escrava, Agar, para o meu marido, para que ela tenha um filho com ele. Agar engravida de Ismael, e aí Sara fica enciumada por causa disso, e humilha, rejeita e maltrata Agar, até que Agar fala assim: eu vou sumir desse lugar. E eu vou para o deserto. Quantos de nós, quando somos perseguidos, a gente quer sair correndo de onde a gente está, não é verdade? Quando a gente está sendo humilhado, a primeira coisa que a gente quer é: eu vou desistir disso aqui. Eu não preciso disso não. Eu vou ficar passando por essa humilhação que eu estou passando, não preciso disso. Vou fugir. E foi o que Agar fez. E aí, quando Agar foge, o Senhor encontra com ela através do anjo. O anjo do Senhor em maiúsculo ali, o próprio Cristo. O próprio Cristo encontra com ela e fala assim: o que você está fazendo? Eu estou fugindo. Até parece, né, que o Senhor não sabe o que a gente está fazendo, mas Ele quer ouvir de nós. Mas o que você está fazendo aqui, Agar? Por que você está aqui no meio desse deserto? Você está grávida. Vai ter um filho e eu tenho promessas para esse filho que está aí no seu ventre. E Deus se revela a ela. Naquele momento, ela reconhece o Senhor. Ela encontra com o Senhor no meio de um deserto. E ela coloca o nome daquele lugar de Deus que me vê. O deserto é um lugar de serviço por Deus.
Tem até um louvor que diz: Tu és o Deus que me vê no oculto. Deus viu Agar. Era Agar, gente, não era Sara que carregava a promessa de Deus, era Agar. Então, independente se somos rejeitados, se não estamos sendo protagonistas nesse momento, o Senhor nos vê. Amém? Agar foi vista pelo Senhor e ela encontrou com ele. Aí, no segundo momento, aí Agar tem o filho de Abraão. Volta, né? Vai voltar, minha filha. Você está fugindo para o deserto? Não, você vai voltar. Eu me encontrei com você, agora você viu que eu te vejo, eu estou com você nisso. Volta, submete a sua senhora, cumpre o que você precisa cumprir, que é seu. Volta, não foge não, você vai ter um filho, eu vou abençoar o seu filho também, Ismael. E aí ela tem o filho de Abrão, mas aí Sara também fica grávida. Sara também fica grávida, grávida do filho da promessa de Isaac. E aí chega um momento em que Sara vai de novo: Abrão, manda Agar embora, porque agora está tudo ok já. Já temos o Isaac, filho da promessa está aqui, eu não quero ela aqui não. E Abrão vai lá, pega uns pães, pega uma aguinha e manda Agar para onde? Para o deserto. Às vezes, eu falei que Deus nos leva para o deserto, nós vamos para o deserto, sem, né, Deus permite a gente ir, porque a gente faz escolhas erradas e foge para o deserto. Mas tem um deserto que é alguém que manda a gente também. Aqui foi Abrão que mandou Agar para o deserto. E volta Agar para o deserto, só que agora ela tem um filho, agora tem um bebê, agora ela tem uma criança com ela. E chega um momento que ela, desesperada, porque a água acabou, o pão acabou, e eles estão para morrer de sede e fome. E para ela não ver o filho dela morrer na frente dela, ela deixa ele debaixo de um arbusto, dá uma distância de uma flecha, dá uma distânciazinha de uma flecha, para não vê-lo morrer. E ela chora copiosamente. Gênesis 21. E ela chora copiosamente, e ela clama. E ao mesmo tempo aquele menino começa a chorar também. E o clamor da mãe e do filho chega até os céus. E o Senhor diz: eu ouvi o choro de vocês. Eu ouvi o clamor. Em vários momentos na palavra, o Senhor fala isso. Eu ouvi quando o povo de Israel estava escravizado no Egito. O Senhor fala com Moisés o seguinte, ele fala assim: eu ouvi o clamor do meu povo, por isso eu vim. Por isso eu estou aqui, eu desci, porque eu ouvi o clamor. E aqui em Gênesis 21, o Senhor ouve o clamor daquela mãe desesperada no deserto, daquele filho que está para morrer. E aí ele abre os olhos dela, e ela vê um poço. Ela vê uma fonte, e ali ela pega água para ela e sacia ela, o filho, satisfaz todo mundo. E o Senhor libera promessas para Ismael. E eles vivem no deserto. E ele se torna um arqueiro poderoso ali naquele lugar. Deus se encontrou com ela, com Agar, 2 vezes no meio ao deserto. E deserto é um lugar do Senhor abrir os nossos olhos também. Quando o Senhor fala assim: eu abri os olhos dela e ela viu a fonte de águas. Deserto é um lugar que os nossos olhos são abertos, amém? Que o Senhor abra os seus olhos, meu irmão, nessa noite. Que o deserto que você esteja passando seja para abrir os seus olhos, para que você veja que a fonte está aí, mas você não está enxergando. A fonte está muito perto de você e você está morrendo de sede, porque não está vendo, seus olhos estão tampados. Amém? Aleluia! Glória a Deus, me ajuda aí, gente. Me ajuda aí, em nome de Jesus. Amém? Então o primeiro propósito é: Deus quer se encontrar conosco no deserto. Amém? Ele quer te salvar no deserto.
O propósito dele é salvação para a nossa vida. Talvez tenha pessoas que trabalham com você, talvez sejam pessoas da sua família que estão no meio do deserto. Você pode ser esse anjo que vai lá e vai abrir os olhos dele para que ele veja a fonte, que pode saciá-lo nesse lugar que ele está morrendo de sede, amém? Nós temos uma fonte de água viva que é Cristo. E as pessoas estão sedentas lá fora, estão num deserto como Agar, o filho está morrendo. Gente, nós estamos com uma geração morrendo, literalmente. Nós estamos vivendo uma transição geracional de muitas referências, de outra geração, das gerações passadas que estão morrendo, literalmente. Mas tem uma geração mais nova, que está como aquela filha, enquanto estava doente uma geração, na mulher do fluxo de sangue. Aquela menina ali, que estava morta, precisa ser ressuscitada. Nós temos uma geração lá fora que está complicado. Essa geração de, não sei se dos 20 para baixo, Está difícil. Eu tenho passado por algumas escolas, dado palestra em algumas escolas, e assim, é assustador o que a gente vê, de perspectiva de futuro, de respeito, conteúdo. Não estou generalizando, não são todos, mas existe uma parte dessa geração que está precisando de referência. Existe uma parte dessa geração que está debaixo de um arbusto chorando, como o filho de Agar, como Ismael, que estão precisando de água. E nós temos uma fonte, amém? Amém? Nós temos essa fonte, irmãos. É onde Deus te plantou, os professores aí da casa. Gente, vocês estão num lugar onde estão com sede e fome de algo que satisfaça de fato, que nada está satisfazendo. Esses dias eu fiquei apavorada. Não sei nem se pode falar porque está sendo gravado, mas um filho da minha amiga veio me contar, o menino tem 7 anos por aí, veio me contar assim, ela falou, conta para Gessildo o que aconteceu na escola ontem. Ele, vou te contar, fulano e fulano beijou de língua. Sabe quantos anos essas crianças têm? 7 anos. Misericórdia. Misericórdia. Tem uma geração aí que precisa de água, gente. Que precisa de água. E nós temos a fonte, amém? É nesse deserto que nós temos a fonte de águas vivas, que é Cristo. E Ele quer se encontrar conosco e com muitas pessoas que estão no meio de um deserto. Encontro com Deus é um dos propósitos do deserto, amém? Aleluia. Tem um outro propósito também, que até mesmo nesse texto que eu li, fala: provação. O Senhor quer te provar. É o que ele fala aqui, isso é o mais doloroso, Propósito, lembre-se como o Senhor, seu Deus, conduziu durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer o que está no seu coração, ou aqui na minha versão está falando quais são as suas intenções e motivações, se vocês de fato vão obedecer os meus mandamentos ou não. Então o propósito do deserto é nos provar, e nós vamos passando pela prova, dando glória a Deus e passando de novo. Não fui desaprovada igual a prova, da escola, da faculdade aí. Enquanto eu não ser aprovado, eu vou ter que ficar repetindo, Daniel? Daniel não. Senão ele leva uma coça, Cris? Não pode não, Daniel. Como que tá? Tá passando de novo pela mesma coisa? De novo pela mesma prova? É para ser aprovado dessa vez, amém? O deserto é um lugar de provar o nosso coração. E o Senhor nos prova no deserto. É o coração por quê? Porque eu posso fingir algo aqui, mas o meu coração o Senhor vê. O Senhor vê as intenções, as motivações, se eu vou obedecer a Ele ou não, se eu estou obedecendo
com o coração ou não. Então, o propósito do deserto também é provação. Qual é o propósito dele para te levar para o deserto? Várias pessoas levantaram a mão que entenderam que estão num deserto em alguma área da sua vida. Ele quer te encontrar com você? Não, você já encontrou com ele em um outro deserto na sua vida, né? Mas ele quer te provar, amém? Ele está provando o cristão nesses dias, se de fato o nosso coração é dele ou não. Quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente dele. O Senhor está provando o nosso coração, para ver se nós estamos louvando Ele só com os lábios, levantando somente as nossas mãos, ou se de fato o nosso coração canta aquilo ali e vive de fato. Quero Jesus, nada mais satisfaz. Só aqui, né? Nada mais satisfaz mesmo. Nada, nada, nada. Eu não quero ninguém mais. Eu não quero nada mais. Só quero Jesus. Será que o nosso coração está cantando isso ou é só os nossos lábios que estão cantando isso? O Senhor quer provar o nosso coração. Nada mais me satisfaz. E aí aquilo que te satisfaz totalmente, aquilo que tem estado no seu coração, acaba. Não, mas é só Jesus que me satisfaz, mas aí acabou o dinheiro. E aí eu perdi o emprego. E aí aconteceu alguma coisa com a minha família. E aí? Só o Senhor nos satisfaz mesmo ou só estamos cantando? O deserto tem o propósito de provar, e foi isso que o Senhor fez com o povo de Israel. A provação, o exemplo é o povo de Israel. Amém? Me ajuda, gente. Me ajuda. Estou na igreja, tem que ser muito mais animado do que o campeonato do Maçãozão que eu estava antes de vir para cá, gente. Aleluia! Estou na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia! O Senhor está nos provando. Amém? É para sermos aprovados. Porque a aprovação produz perseverança. Produz perseverança. Maturidade. Amém? A aprovação tem que produzir maturidade. Aleluia. Antes de eu ir para esse aqui, eu vou para frente. Terceira coisa do propósito. Tentação. Deserto também é um lugar de tentação. E aí o nosso exemplo principal e maravilhoso, perfeito, é quem que foi tentado no deserto? Jesus. Jesus foi levado pelo deserto, pelo Espírito Santo, e ele foi tentado. Ele foi tentado diz respeito, a primeira tentação diz respeito à concupiscência da carne. Nosso Senhor estava com fome, e o diabo tenta para transformar pedras em pão, mas ele responde: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Então o deserto, ele é esse lugar de sermos tentados pela nossa carne. Nós somos tentados pela carne ali. A primeira tentação do inimigo na nossa vida durante o tempo que nós estamos no deserto é isso, é a nossa carne gritando. E aí, o que vai nos alimentar? A carne. O que vai acabar com a carne, mortificar a carne e alimentar o espírito? A palavra do Senhor, amém? Você está sendo tentado, querido, no meio de um deserto? O inimigo tem feito aí, nesse meio de deserto, tem te tentado na carne aí, ó. Você está com fome, você está com vontades. Mas não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede do Senhor. Amém? Glória a Deus. E a segunda
A segunda tentação ali diz respeito ao orgulho da vida. O orgulho. O diabo usa ali as escrituras também de forma distorcida. Assim como o mundo, o inimigo através do mundo, você tem que fazer o que te faz feliz. Faça o que te dá alegria, felicidade, o que te faz bem. É saudável isso? Então faça. Aqui não, Satanás. Amém? Amém? E a nossa mente, ela precisa lembrar das palavras, das verdades do Senhor o tempo inteiro quando a gente está no deserto. E assim o Senhor Jesus fez, foi debatendo com as escrituras. E a terceira tentação diz a respeito da concupiscência dos olhos, de Mateus 4, de 8 a 10. O inimigo tenta também aquilo que a concupiscência dos nossos olhos. Mas somente ao Senhor nós damos culto, nós reverenciamos. Jesus venceu o inimigo no deserto. Amém? Nós também podemos vencer as tentações do deserto. Amém? Como Jesus venceu através da sua palavra. Antes de Jesus ser levado para o deserto, ele foi batizado por João Batista. E eis que uma voz dos céus que disse: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Jesus entendeu e foi marcado por uma identidade de filho diante de todos os homens. E todas as tentações que vêm sobre nós é para roubar de nós a nossa identidade de filho. Você está no deserto, o que o inimigo quer fazer é dizer que você não é filho, que você não é herdeiro, que você não tem um pai. No deserto que está faltando, você está na escassez, porque o deserto é um lugar de escassez. E aí você começa a ficar preocupado, porque como que eu vou pagar as contas do mês? Como que eu vou fazer isso, fazer aquilo? Aí sabe o que o inimigo está colocando na gente? A dúvida de que nós temos um pai e que ele é o nosso provedor. Aleluia! Ele é o dono da provisão. Aleluia! Você tem um pai, querido. Amém? E independente do que o inimigo está lançando nesse tempo de deserto, fala assim: eu tenho um pai. Amém? E ele é o meu provedor. Aleluia! Glória a Deus. O deserto também é um lugar de preparação, onde nós somos provados, nós encontramos com Deus, porque é um lugar de salvação, o deserto. Nós somos provados, o Senhor quer extrair de nós o melhor azeite, o melhor óleo da unção, amém? Onde nós estamos sendo espremidos, como uma azeitona sendo espremida para extrair o melhor azeite. Somos provados, amém? Para sermos aprovados, aleluia. Mas o deserto também é um lugar de preparação. E quem foi para o deserto ser preparado foi João Batista, porque havia um ministério profético sobre a vida dele. E ele foi levado para o deserto para ser preparado. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até ao dia em que havia de manifestar-se a Israel. Existe um tempo. Lucas 1 fala sobre isso, sobre João Batista, que foi preparado para o ministério num deserto, e lá ele se alimentava de gafanhotos, e tomava mel silvestre, e vestia roupas de animais. Deserto é o lugar de ser preparado. Você está no deserto? Então Deus está te preparando para um propósito muito maior, para um nível maior de glória, para um ministério. Amém? O Senhor tem um ministério na sua vida. E essa ferida, essa marca, vai ser o seu maior ministério. Amém? É dele que você vai testemunhar do deserto. Amém?
É a nossa marca. Nós somos marcados no deserto. Aleluia. Quando Deus deseja moldar o caráter de alguém, geralmente Ele nos leva para o deserto. Lá falta tudo, falta recurso e é um lugar onde a gente se sente totalmente vulnerável. E a única coisa que nós recorremos é ao Senhor. É a presença do Senhor. Por quê? Porque o deserto é um lugar solitário. João Batista foi preparado em um lugar solitário. Ninguém gera ministério no meio de todo mundo. No meio do coletivo, nenhum ministério é gerado. O nosso ministério ele é gerado no secreto, na solidão, na escassez, na falta de ter alguém até mesmo para você recorrer. Quem eu vou recorrer agora? Quantos momentos a gente passa que a gente pensa assim, quem que eu vou recorrer? Eu passei por um momento uns dias atrás, aí um mês mais ou menos atrás, que eu, voltando do meu trabalho dentro do carro, e eu chorava, e eu gritava, falava, Senhor, eu vou ligar para quem agora? Eu vou para casa de quem agora? Para onde iremos nós se só Tu tens palavras de vida eterna? E a única coisa que eu fiz foi ir para casa, ir para o Senhor. É esse lugar que o Senhor gera os maiores testemunhos. Os maiores azeites, os melhores óleos são gerados aí. Quando a gente não tem nada e temos tudo. Quando a gente não tem nada, nós descobrimos que nós temos tudo, que é a presença do Senhor. Amém? Esse deserto não é para nos matar. Amém? Esse deserto não é para te matar, querido, mas é para forjar o seu caráter e extrair de você o melhor azeite. Amém? Você não está sozinho. De todos os desertos que eu falei aqui, de todas as pessoas que foram levadas para o deserto, uma certeza, todas elas tiveram uma prova de que elas não estavam sozinhas, porque o Senhor está ali. Amém? A presença de Deus não vai nos faltar nesse deserto. Amém? E ela é suficiente. Ela é suficiente. O pastor de Israel está aí para cuidar, para curar, para sarar. João Batista apareceu no deserto, pregando o batismo de arrependimento. O ministério nasceu para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Passou Jesus ao povo, dizer ao povo a respeito de João, que saíste a ver no deserto? Aquele que preparava o caminho do Senhor, saiu do deserto. Nós somos precursores da volta, da segunda vinda de Cristo, amém? Somos nós que estamos preparando o caminho como João Batista, e é por isso que o Senhor está nos levando o povo dele, a igreja dele, para um tempo de deserto, para ser forjada, provada e preparada, porque o que vem para frente é chumbo grosso. O que nos trouxe até aqui não é suficiente para nos levar adiante. O que vem de perseguição sobre a igreja, gente, de censura e de tudo quanto é tipo de perseguição para nos moer, está vindo aí. Nós precisamos de uma igreja madura, uma igreja, uma noiva que passou pelo deserto, mas que está preparada. Quem é essa que vem correndo sobre os montes? Quem é? É a noiva de Cristo. Ela está queimada com o sol do deserto, mas ela está com a pele mais preparada para aguentar o que está vindo. É a igreja do Senhor, somos eu e você. Amém? O Senhor está nos forjando para que a gente suporte os últimos dias sobre a terra. Amém? Que serão terríveis e gloriosos. Amém? Aleluia. João Batista foi forjado no deserto. O ministério dele nasceu no deserto. Mas nós não queremos ir para o deserto, né? Nós queremos fugir desse lugar
Mas o Senhor nos leva a esse lugar para nos forjar. Mas o deserto também é um lugar que encontramos descanso. Quantos estão precisando de descanso aqui nessa noite? Talvez você passou por uma guerra muito forte e agora você foi para o deserto após essa guerra, que você teve uma vitória. Elias é um exemplo de quem foi para o deserto. Elias, após uma grande vitória no Monte Carmelo, onde tinha 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Aserá, a deusa da promiscuidade, a deusa lá de Jezabel. Então, era 850 inimigos, não era só 450. A Bíblia fala que eram 850 profetas inimigos. 850. E ele clamou aos céus e o fogo desceu naquele lugar e queimou tudo. E todos que estavam ali. Olha a vitória desse homem de Deus, desse profeta de Deus ali. 850 profetas inimigos. Ele venceu. Mas aí vem um recado de Jezabel. Perseguição e intimidação. Ele venceu o espírito, né, o Deus Baal, Deus da tempestade, das estações, Deus do clima. Ele venceu as tempestades. Ele venceu ali as estações. Ele venceu a promiscuidade da deusa Aserá, os profetas da deusa Aserá, mas o espírito de intimidação fez com que ele corresse para o deserto, fugisse para o deserto morrendo de medo. O espírito de Jezabel é um espírito de intimidação que vem sobre nós. Tem até um livro que fala sobre o espírito de intimidação, né, Emerson? Sim. O espírito de intimidação, ele é terrível, a gente se sente desse tamanho. E a única coisa que você quer fazer é fugir, sair dali, sair correndo, não quero ficar aqui, vai me matar, essa mulher vai me matar. E um outro propósito desse espírito de intimidação, o espírito de Jezabel, é calar a voz profética. E veio esse recado para ele, ó. Jezabel vai vir atrás de você, ela mandou um recado para você. E ele foge para um deserto, morrendo de medo. Ele vence tudo isso. Teve uma vitória no Monte Carmelo, mas é no deserto que a depressão bate na porta dele, do coração dele. E o medo. Homem como nós. Homem como nós. A instabilidade emocional bate na nossa porta. A ansiedade bate, a depressão bate. Chega na nossa vida. Chegou na vida de Elias. Um grande homem de Deus, um profeta do Senhor. Mas chega na nossa vida. E o espírito de intimidação piora isso. E ele corre para o deserto. E ele vai para o deserto. E ele se esconde no deserto. Mas ali o Senhor chega para ele. O anjo vai, sacode ele. Dá pão e água. Aí ele dorme de novo, cansado, exausto. A exaustão chega na nossa vida, querido. A exaustão espiritual, emocional, ela chega. Mas o Senhor está no deserto para nos alimentar. E nessa noite Ele tem pão e água para você. Você está exausto? Você está ansioso? Você está depressivo? Não é depressão, não é demônio, não. É uma desestabilidade mesmo emocional. É uma doença emocional. Que qualquer um de nós podemos passar por ela. Assim como qualquer outra doença física. Elias estava vivendo esse momento, mas o Senhor encontrou com ele ali. E deu pão e água. E deixou ele dormir. E ele dormiu. O Senhor quer dar descanso para nós nessa noite. Amém? Ele tem pão, água, se alimente, coma e beba.
Porque o próximo nível é ainda maior, amém? Deus tem um próximo nível para nós. Mas para isso Ele está com pão e água aqui para vocês. Ministério Aliança, o Senhor trouxe pão e água nessa noite. Para que vocês comam e bebam. Vença o espírito de intimidação. Porque tem mais 40 dias e 40 noites para caminhar no deserto. Deserto é passagem, mas ainda não acabou. Ainda existe um finalzinho aí do processo para a gente chegar. E aí, ele dorme, ele come, bebe e dorme por 2 vezes. E aí o anjo vai lá e levanta. Amém? Pode ficar de pé, querido. Levanta, Elias. Acorda, Elias. Você já comeu, já bebeu e já dormiu. Agora você vai caminhar mais 40 dias e 40 noites. Ele caminha 40 dias e 40 noites e entra numa caverna. Ele entra numa caverna e se esconde. Como é bom. Às vezes a gente precisa de uma caverna, né? A caverna de Elias, que é sozinho. Mas às vezes o Senhor coloca a gente dentro de uma caverna de Adulão, igual Davi. Aí tem mais um monte, tudo quebrado, igual a gente mesmo dentro dessa caverna. E ele entra numa caverna e o Senhor se revela a ele. O Senhor não estava naquele vento, mas ele estava naquilo que é suave, numa voz suave. Sussurro suave estava o Senhor ali. E aí o Senhor dá mais direções para ele. Ó, você vai ungir Jeú. Você vai ungir Eliseu. Você tem mais 2 líderes para você ungir. E você tem o seu sucessor para você ungir. Então existe um próximo nível, amém? O Senhor está nos levando para esse deserto, porque Ele tem um próximo nível da agora para frente. Deserto não é lugar de morada. Deserto é passagem. Deserto é transitório, amém? Comece a orar aí e falar: Senhor, eu estou no deserto. Qual é o teu propósito? Te convido a orar nessa noite. Fala: meu Pai, se revele a mim. Ele quer se revelar a você nesse deserto. Ele quer encontrar com você. E você vai sair aprovado, aprovada desse deserto e entrar na terra prometida que Ele tem. Ele tem um novo nível, um novo tempo sobre você. Mas para você entrar nesse novo tempo, você precisa vencer o deserto. Você precisa vencer a dor, a depressão, a tristeza, a dificuldade. Você precisa vencer as tentações. Mas Ele está aqui nessa noite com descanso sobre a sua vida, com pão e água. E Ele diz: coma e beba, porque você vai precisar de força e coragem para os próximos dias. Mas a força e a coragem que eu dou, você vai caminhar 40 dias e 40 noites e não vai se cansar. Aleluia! Não sei o que virá, mas posso confiar. Se prometeste, certamente se cumprirá. Se as dúvidas vierem e a aflição chegar, me lembrarei que está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Se as circunstâncias da vida me disserem é o fim, é certo que tens um novo começo para mim. Como foi com Abraão, que seguiu a direção, te seguirei até o fim, pois tua mão está sobre mim.
sobre mim. Nunca falhou, Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. tua mão está sobre mim. Está sobre mim. Declare, nunca falhou, Nunca falhou, nunca mudou. És o mesmo ontem, hoje e sempre. Tua palavra está de pé. tua mão está sobre mim. Tu me fazes florescer No deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde, teu poder se aperfeiçoa em mim. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Levante suas mãos e declare, tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde, teu poder se aperfeiçoa em mim. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre mim. Tua mão está sobre mim. Aleluia. Aleluia. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Eu quero orar com você que está passando por um deserto nesses dias. Nós vamos orar com você para que o Senhor revele o propósito dele nesse deserto, para que você seja aprovado, para que você vença a tentação, para que você não venha sucumbir, mas que você saia daqui nessa noite pronto para o próximo nível que o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus. Você que está passando por um deserto, eu quero orar com você. Você pode vir aqui na frente. Vem para o altar, querido, que é um lugar poderoso. Você que entendeu essa palavra nessa noite e que precisa que a igreja ore com você, precisa de um toque especial do Senhor, nós vamos orar nessa noite. Fraco estou e não sei pra onde, seu poder se aperfeiçoa em mim.
aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Sim, Senhor, nós reconhecemos, Senhor. Nós reconhecemos o teu poder soberano. O Senhor é aquele que tem o controle da nossa vida. É o Senhor que conduz todos os lugares para passarmos durante a nossa vida. E nós cremos, Senhor Deus, em algo e declaramos: o Senhor está conosco. A tua mão está conosco em meio a um deserto. Senhor, eu oro pelas pessoas que estão aqui na frente, Senhor. Mas eu oro por aquelas que não tiveram a coragem, Senhor, de reconhecer que estão vivendo um dia de deserto, Senhor. O Senhor me mostra várias pessoas que estão aqui, mas não tiveram coragem suficiente, Senhor, para reconhecer que estão no meio de um tempo de prova, no meio de um tempo em que têm sido tentadas pelo inimigo de várias formas, lá dentro da casa delas, Pai, em pensamentos, Senhor Deus, pensamentos contrários, pensamentos, Senhor Deus, que não são pensamentos do Senhor para elas. Eu oro por essas pessoas agora, Senhor. Sim, Senhor, nós oramos contra pensamentos suicidas, Pai. Em nome de Jesus, nós repreendemos agora e rejeitamos isso, Senhor. Começa a trazer pensamentos de paz, pensamentos de verdade, Senhor. As verdades do Senhor sobre os seus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, coloca sua mão, querido, sobre a sua cabeça agora e começa a declarar pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de santidade, de pureza. Declare isso, ore com a mão sobre a sua cabeça agora. O Senhor me mostra que tem sido uma grande investida de Satanás esses dias na nossa mente. Na nossa mente ele tem investido pesado com pensamentos impuros. Pensamentos impuros, pensamentos de inveja, pensamentos, Senhor, contrários. Ore, declare pensamentos de paz. Declare contra distração. Pensamentos de distração, cativeiros de mente distraída. Em nome de Jesus. Sim, Senhor. Sim, nós colocamos a nossa mente diante do Senhor e pedimos uma santificação. Santificação da nossa mente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, santifica a nossa mente, santifica os nossos olhos, o nosso coração. Em nome de Jesus. Eu oro pela tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Me fazes florescer no deserto. Declare. E transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu poder se aperfeiçoa em mim. Mais uma vez, bem forte, tu me fazes. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei pra onde ir, teu
poder se aperfeiçoa em mim. Teu poder se aperfeiçoa em mim. Tua mão está sobre 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 mim. Aplauda Jesus. Aleluia. Como é bom saber que é no deserto que o Senhor está conosco. Uma das coisas que você tem que aprender: no deserto, Deus te prova, mas o inimigo está pronto para te tentar. Então, fundamenta a sua vida na palavra de Deus, porque Jesus venceu o diabo com a palavra. Busque a palavra. Tudo que nós vivemos nesse tempo como igreja, isso tem que ser trabalhado a começar quando você sair por essas portas. Na segunda-feira, buscar o Senhor. Estava aqui ministrando louvor, o Espírito Santo comunicando muito ao meu coração. Precisamos mergulhar fundo em Deus. 1h30 de culto não é suficiente, mas é uma vida em devoção com Jesus. Amém, querido? É tempo da gente reavaliar. Eu preguei uma vez aqui, é tempo de recalcular a rota, sabe? Eu estava conversando com a Cristiane em casa esses dias. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E, paralelamente ao grande dia, o terrível dia do Senhor, será o dia glorioso do derramamento especial do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E é isso que Deus está fazendo. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Amém? Que você fique atento a toda a programação da nossa comunidade. Terça-feira, às 19h30, nós estamos aqui no nosso culto. Às quintas-feiras, nós temos os nossos GAs, tá bom? Deixa eu ver aqui. EBD, 9h da manhã para os novos crentes, tá bom? Às 10h, classe única, tá bom? 18h30, culto, e terça-feira, semanal também aqui na igreja. Outra coisa que eu quero aqui pontuar como pastor dessa casa também: programe o seu relógio, programe o seu dia para que terça-feira você possa estar aqui. Temos percebido uma grande evasão no culto de terça-feira, tá bom? Tirando aqueles que estudam e trabalham. Se você não está estudando nem trabalhando à noite, esteja aqui na terça-feira, tá bom? Porque nas últimas terça-feiras temos percebido uma grande evasão nos cultos da semana. E na quinta-feira, o GA, tá bom? Então, se você ainda não está ligado a um GA, que é o pequeno grupo da nossa comunidade, nós estamos nesse tempo de transição, nós estamos imergindo o nosso coração completamente nisso, então você não pode ficar de fora. No último culto, no Dia dos Pais, aqui teve uma grande festa. Se você ainda não está aliançado a um GA, esse é o momento, tá bom? Então procure um GA perto da sua casa, busque um líder. Eu quero participar, me explica como é essa movimentação. Você vai ver que é maravilhoso. Você ficar sem um dia, vai estar faltando algo em você. Se você não, e outra coisa, se você não participar, você vai ficar fora de toda a movimentação da nossa igreja. Vamos continuar orando pelos enfermos. Eu quero pedir em especial pela vida da Débora, que ela está internada. O quadro dela é muito complicado, para não dizer crítico. É caso muito, nós estamos chorando lá no nosso GA, estendendo para os irmãos. Ore pela vida da Débora. Ela estava aqui falando: eu creio no meu milagre. Ela está com anemia profunda e está com, meio que ainda não saiu o resultado de tuberculose. Então, irmãos,
É tempo de orar. Temos experimentado sobre milagre aqui nessa casa. Eu estava lendo, né, lá em casa estou lendo um livro, e sempre que eu acabo de ler eu falo, né, os milagres de Jesus, eles estão aí. Basta você acreditar. Confia, Ele vai fazer, sabe? Outra coisa, não abra o seu coração para qualquer pessoa. Tem gente que é ladrão de milagre. Ache o seu parceiro de oração, sabe aquela pessoa que você vai ser o confidente, ore, o intercessor, não abra, não fique expondo para todo mundo, a gente aprendeu isso, nesses dias, até na nossa casa, na casa da minha sogra, é tempo de, orar, irmão, clamar, amém? Vamos orar nesse momento, antes de fazer a oração final, vamos orar pelos enfermos, vamos lá, vamos levantar esse clamor agora. O Sânio teve que sair daqui, né, com o Natan, porque está com a dor de ouvido. A gente crê no milagre, amém? Que Deus pode agora tocar no ouvido do Natan agora. Você crê nisso, querido? Amém? E é até ruim ficar falando amém, amém toda hora para você. É hora da gente começar a clamar, então começa a clamar. Não precisa fechar o olho não, irmão. Não precisa fechar o olho agora, você vai orar de olho aberto agora. Abra teu olho e começa a declarar vitória. Começa a declarar agora a cura. Você vai clamar por cura agora. Deus, em nome de Jesus, de tudo aquilo que foi falado aqui, de tudo aquilo que nós experienciamos aqui nessa noite, o teu nome é poderoso. É o Senhor que cuida da nossa vida no deserto. Libera o maná, libera a cura. Dá vitória ao teu povo, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu te peço nesse momento pela vida da Débora. Deus, a tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos e dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Em nome de Jesus, toda imunidade agora seja regularizada. Em nome de Jesus. Vai tocando ali agora, Senhor, nos pulmões dela agora. Senhor, nós te pedimos agora, febre, recue agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Vai ao encontro agora, Senhor, da vida do Natan. Toca naquele ouvido, toda infecção do ouvido agora, em nome de Jesus. Sai agora, toda dor, todo incômodo, toda febre, agora nós te pedimos, Senhor, porque há poder no nome de Jesus, poder para curar, poder para libertar, em nome de Jesus nós te pedimos nessa noite. Senhor, se tiver alguém enfermo aqui nessa noite, com alguma dor, Senhor, libera a tua cura agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera a tua cura. Restaura o teu povo, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite. Pai, nos dê uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana que nós vamos aprender no deserto, que o Senhor está cuidando de nós. Em nome de Jesus, que possamos contar dos milagres do Senhor no deserto, entendendo, Senhor, que o Senhor está conosco. A Ti toda a honra e toda a glória, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo, repouse sobre cada crente aqui e espalhado sobre a face da terra, e todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem café lá atrás, você pode agora se embebedar no café.